para todos, para os irmãos que estão aqui presentes. Desde já eu agradeço aí também, mais uma vez, citando o nome de Vanderlin, que em todo canto me leva, e está nas igrejas, sempre ele chama, quando tem alguma festividade, para a gente levar uma palavra teológica. E também a gente já esteve participando já com o Júnior, quando o lugar, né, da UFTV era na casa dele mesmo, né, na residência. Aí nós fomos lá uma vez e Deus abençoou. Muita gente, sabe, ouviu lá a palavra no dia. Bastante compartilhamento, foi, Júnior? Teve uma surpresa. Recorde. Foi um negócio assim, quando terminou a live que ele foi olhar, quase sem compartilhamento. Deve ter coisa de 1 hora, 40 minutos. Na oportunidade que foi me dada, né? Todos aqui me conhecem, sou daqui de Açu. Morei muito tempo ali também em Alto Rodrigues. Aceitei a Jesus há 24 anos atrás. E a gente sabe que em tudo em nossa vida a gente tem que ter uma meta, né? Júnior até citou o meu nome aqui porque ele sabe que eu tenho um sonho, né? De conseguir. Eu tenho um sonho, uma meta de andar em todos os estados do Brasil, aconselhar pessoas, fazer trabalhos sociais, né? E esse sonho foi, né, graças a Deus, pelo menos nessa meta, foi concluído em 2021. Vai fazer 3 anos agora, né, Júnior? O tempo passa rápido. Aí, assim também como a jovem, né? A cantora tem o sonho de gravar um CD, de gravar um videoclipe também. Deus, né, pode realizar. Só é usar a fé e pedir a Deus a direção, e Ele vai colocando as pessoas certas nos caminhos para intermediar, né? Vocês já estão ao lado de pessoas que têm videoclipe, CD gravado, que é Júnior e Vanderlin, então ele vai ensinar o caminho, né? Vai mostrar como é. Eu quero aqui levar uma palavra para os amigos que estão em casa, que vão ver essa live depois, né? Que depois vai ver trechos do que foi falado aqui. E, por exemplo, hoje, agora aqui nesse momento nós vamos falar sobre a palavra de Deus, né? Teologia, estudo, quer dizer, estudo de Deus, é como se fosse uma escola bíblica, né? Escola dominical. É muito bom estudar a palavra. Você pode estudar a palavra de Deus na sua casa, na sua mesa, né? Debaixo de uma árvore, na sua calçada, não só na igreja, né? Mas o bom é sempre a gente estudar a palavra do Senhor e meditar nela. Então, junto com os irmãos que estão aqui no estúdio e com você que está em casa, eu queria meditar no que está escrito sobre João, capítulo 16, e versículo 8, resumindo, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele estava falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus, né? Ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então, o que é que a gente pode entender? Que o homem ele pode pregar, né? A gente pode chegar aqui e pregar, a palavra sai bacana e tudo bem. Não vai acontecer nada. Júnior pode cantar bonito, Vanderlin, a cantora, eu posso chegar aqui, posso até me expressar bem, mas se o Espírito Santo de Deus não convencer, então nós em tudo dependemos, né, do Espírito Santo de Deus, seja o que canta, que levou o Evangelho, como Júnior, né? Júnior é um missionário, o Vanderlin é um missionário. O missionário é aquele que tem uma missão, né? Tinha a missão no Haiti, que os missionários eram aquele pessoal do exército que ia levar comida, né, alimento para aquele pessoal que estava ali no Haiti. Então, quando você tem uma meta, você tem uma missão, né? Quando a pessoa se casa, a pessoa tem um filho, agora a missão deles é o quê? De criar os filhos, não é isso? Então, quando Jesus ele foi subir ao céu, ele disse que ia, mas ia mandar o Espírito Santo de Deus.
verdade, da justiça e do juízo. Algumas vezes, eu conversando com alguns amigos, com algumas pessoas, viajando por aí fora, eu gosto muito de falar sobre versículos que são versículos populares, que todo mundo conhece. Quem nunca ouviu falar em João 14,6, né? Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então Jesus, primeiramente, ele quebrou ali todas as possibilidades de um homem bater no peito e dizer que tem Deus se não for através dele. Ou seja, é muito fácil dizer que tem Deus, mas vamos ver através da vida, do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem Deus e vive dominado pelo vício, vive dominado pela tristeza, vive dominado pela angústia, vive reclamando da vida. Você acha que quando essa pessoa bate no peito e diz tem um Deus, você acha que literalmente é assim? Não, Deus ele está pronto para ajudar e nem abandona ninguém nessa situação. Portanto, aonde Deus está, não tem angústia, não tem murmuração, não tem tristeza, né? Não tem amargura. Aonde Deus está, tem a felicidade, tem a paz, tem a verdadeira alegria. Isso aí é a realidade. Então, a pessoa dizer eu tenho Deus é muito fácil. Agora vamos ver se realmente o dia a dia mostra se a pessoa tem Deus. Ou seja, ninguém vai no pé de limão e tira uma manga. Ninguém vai no pé de bananeira e vai tirar uma jaca. Ninguém vai no pé de coco e tira uma goiaba. Então, quando uma pessoa tem a vida transformada, mudada por Deus, que só quem muda é o Espírito Santo de Deus através da Bíblia, todos veem. Você sente a paz que você não sente em canto nenhum, somente em Cristo, né? Você só sente essa paz somente em Cristo. E em outro lugar você é assim, em canto nenhum, em movimento, coisa nenhuma do mundo, o camarada vai ter. Portanto, para chegar até Deus e ter todo, vamos dizer, esses derivados, né? Tudo isso acompanhando, que é a paz, a felicidade, a verdadeira alegria, o homem precisa dar um passo. Eu entendo também quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo que ele era o caminho. Você disse: qual é o caminho? Como é o caminho? Aí nós entendemos que é, por exemplo, a Bíblia. Antigamente os navegadores seguiam uma bússola. Talvez você aí de casa já tenha visto, né? Uma bússola. Até nos anos 90, até uma época dessa aí, muita gente quando viajava de um lugar para o outro usava o mapa. Usava o mapa, né? Ia olhando, o BR tal, BR-401, BR-304, ia viajando, olhando o mapa. Hoje em dia as coisas modernizou-se. Tem o GPS, né? Então a gente entendemos que a bússola, o GPS, o mapa, para o céu é a Bíblia. Quando o homem procura seguir, trilhar, a Bíblia está seguindo realmente o caminho que é Jesus. Então, quando entende-se que quando você está procurando seguir a Bíblia, você está seguindo o próprio Jesus. Portanto, se perguntar, se eu vou fazer um simples exemplo. Se uma escola onde o aluno vai estudar, a média é 7, no dia que ele vai fazer a prova, se ele não tirar um 10, mas tirar um 7, ele passa? Passa. Porque a média é 7. Se for 7,5, se ele não tirar um 10 e tirar um 7,5, ele também passa. Então o que é que nós entendemos? Que nessa vida ninguém é perfeito. Um pode aceitar Jesus, pode ter 50 anos de evangelho, 30 anos, 80 anos que está na igreja, 100 anos, de idade, tempo não quer dizer nada. Claro, tem que ser valorizado e as experiências também. Mas tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida. Mas perfeito não. Uma pessoa que entrega a vida a Jesus, ele passa a ter a verdadeira felicidade. Mas você vai encontrar nessa pessoa o quê? Falhas,
né? Vai encontrar defeito. É por isso que lá em Hebreus diz que a gente tem que olhar só para Jesus. Então nós não podemos cobrar de ninguém, ser humano ninguém, da igreja, seja quem quer que for, liderança, perfeição, porque ninguém nessa terra consegue ser perfeito. Agora, o que é válido diante de Deus? É a intenção de seguir a Ele, é a intenção de fazer as coisas corretas, é a intenção de fazer as coisas certas. Agora tem uma coisa, se puder baixar só um pouquinho, só dois. Isso, do fundo musical está ótimo. Pronto, está ótimo, obrigado. Agora uma coisa interessante. Quando a gente entrega a vida a Jesus, que vai seguir a Bíblia, agora eu estou na igreja, agora eu estou nos caminhos de Jesus, não vai ter problema? Vai ter problema sim. Não vai ter lutas? Vai. Não vai ter dificuldade? Vai. Mas o que aqui em 1 Pedro 3,17 diz? Portanto, é melhor sofrer fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que sofrer fazendo mal. Então, existem dois tipos de sofrimento. Aquele que o ser humano vive em desobediência, que ele já está colhendo o que planta, e aquele sofrimento, como foi o caso de José no Egito, né? Passou por tudo aquilo ali, foi jogado em uma cova, né? Que era uma cisterna, que naquela época, aquela cisterna, aqui a gente chama de cacimbão, né? Quando enchia muito ali, aí servia ali para acumular água, como se fosse um cacimbão, que a gente conhece aqui como cacimbão. Jogaram ele ali, José caiu de todo jeito, sofreu muito, depois foi caluniado na casa do Potifar, depois foi lançado até no presídio, de maneira injusta, sem ter feito nada de errado. Mas lá na frente Deus colocou ele numa posição destacada, como o segundo homem do Egito, que era potência na época. Hoje a gente conhece que a maior potência mundial é os Estados Unidos, né? Aí José, ele mandava em tudo ali, ou seja, Deus honrou José. Porque o sofrimento dele era um sofrimento de provação. Aquela coisa, ele estava sofrendo por fazer o bem. Estava sofrendo por fazer o bem. E o que é outro sofrimento por fazer o bem? De sofrimento, luta que a pessoa pode passar. Olha Jó. Jó, um homem bem sucedido, Deus permitiu o mal ir lá e tirar tudo dele. Porque na vida do servo de Deus, da serva de Deus, daqueles que entregou sua vida a Jesus, só acontece algo na vida dele se Deus quiser ou permitir. É inquestionável. E tem coisas que a gente nem sabe, né? Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, querendo dizer a descendência. E as coisas ocultas são para Deus. Esse versículo está querendo dizer que tem coisa que só Deus sabe. Tem coisa que só Deus sabe e a gente não sabemos. E às vezes ele não quer dizer, não quer revelar. Ah, porque Deus levou fulano, porque esse ciclano está nessa situação, porque isso e tal. E às vezes ninguém entende. Mas Deus sabe. Então Jó, ele sofreu sem ter feito nada de errado, a Bíblia diz isso. Mas lá na frente Deus foi e honrou ele, deu para ele tudo de volta. Ele passou a estar numa situação melhor do que a da primeira vez. Por quê? Porque foi provação. Então, assim, os caminhos de Jesus é o certo, os caminhos de Jesus é bom. Mas você, amado ouvinte, que está ouvindo aí, não vai ver ninguém perfeito nos caminhos de Jesus. Fulano pode ter 10 anos de crente, 10 anos de evangélico, 20, 50, 100 anos, seja quanto for. Você não vai achar a perfeição dessa pessoa. Agora em Jesus você vai ver essa perfeição. O que é olhar para Jesus? É seguir a Bíblia, seguir a palavra dele. Na hora do sofrimento, da luta, se agarrar com ele, se apegar com ele, buscar ele. Aí Jesus andava com os discípulos pregando, no sol enfadado, tirou um cochilo na polpa de um barco, e eles foram atravessar o mar da Galileia, se levanta uma tempestade. Ixi, até com Jesus, na nossa vida ainda tem tempestade? Tem. Ou seja, o barquinho estava lá, os discípulos de Jesus estavam também, mesmo assim teve uma tempestade com Jesus lá.
Mas o que foi que os discípulos fez? Correu para quem? Para Jesus. E Jesus resolveu ou não resolveu a situação? Resolveu. Então eu quero desde já dizer para você que está em casa, que seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema, o seu sofrimento, seja qual for a luta, se você correr para Jesus, do jeito que os discípulos foi lá e chamou ele, e ele mandou o mar se aquietar e o vento se calar e resolveu tudo, ele vai resolver também seu problema, ele vai resolver sua situação, ele vai resolver qualquer luta que você esteja passando, porque a situação, a solução está em buscar Jesus, tá bom? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Nós pregamos a palavra, mas isso aqui que eu estou pregando, que os irmãos louvou aqui, só Deus pode abrir o seu entendimento, o seu coração, para mostrar que está sendo transmitida aqui a palavra dele, que é alimento, que é libertação, que é cura e que é mudança. Ou seja, tem um exemplo nisso? Tem a Arca de Noé. Para você que está em casa, capítulo 6 de Gênesis, capítulo 7, você vai ver toda a história da Arca de Noé. Deus queria que Noé entrasse na arca. Mandou ele, a família dele, quem quisesse entrar na arca, as portas estavam abertas. Noé passou 120 anos construindo a arca. Aí Noé era casado, tinha 3 filhos, todos 3 filhos casados. Mas você não vai ver em nenhum momento Noé obrigando a própria esposa a entrar na arca, obrigando os filhos, as noras, e até os animais. Deus falou no ouvido deles, e os animais entrou de livre e espontâneo, voltaram na arca e foram salvos. Quem é essa arca hoje? Jesus Cristo. Deus quer que você entre nos caminhos de Jesus, quer que você receba Ele como Salvador. Aí o que é que nós entendemos? Que Deus não obrigou ninguém a entrar na arca, mas Ele queria que entrasse na arca. Deus não obriga ninguém a entrar nos caminhos de Jesus, aceitar Jesus como Salvador, mas Ele quer que aceite. E qual é a expressão, né, irmão Valderlino? Qual é a expressão daqueles que entregaram a vida deles a Deus? Eu passei mais de 10 anos nesse projeto de missão, trabalhos sociais, no Brasil. Às vezes passava 1 ano sem viajar, cheguei a passar 2 anos sem viajar, mas eu viajava aqui, depois de 6 meses viajava de novo, ia lá, fazia missão, fazia os trabalhos e voltava. Lá em Macapá, nós fomos lá, fizemos um trabalho lá num lugar bem carente, entregamos livros com a palavra de Deus, né? Falamos da palavra de Deus com caixa de som e entregamos ali, né, sopão, né, alimentação para aquelas pessoas que estavam famintas e carentes, porque a missão, quando ela tem um trabalho social, ela se torna uma missão mais completa. E foi mais de 10 anos rodando nesse país inteiro. E interessante que em todos os estados, em todos os lugares onde eu passei, todos que um dia entregaram a sua vida a Jesus diziam a mesma coisa, irmão. O que é que todos diziam? Todos que entregaram a vida a Jesus. Quer aqueles lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aqui no Rio Grande do Norte, que diz a mesma coisa, em estado diferente. Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Sabe o que era que eles diziam? E que até hoje dizem. Nós também repetimos, falamos essa realidade. Quando a gente fala que a gente entregamos a vida a Jesus e agora nós temos a verdadeira felicidade, o que é que todos dizem? Eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus há mais tempo. Em todo esse Brasil, Júnior Barbosa, todo mundo, mesmo com sotaque diferente, comida diferente, clima diferente, eu tive canto lugar aqui no Brasil muito frio, outros cantos muito quente, mas os mesmos irmãos de lá diziam as mesmas coisas daqui. Eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus há mais tempo. Porque se eu tivesse aceitado a Jesus há muitos anos atrás, eu não tinha passado por tantas coisas que eu passei. Mas Ele permitiu para eu chegar até os pés dele hoje. Então você que está em casa, Jesus te chama com amor. E qual é um ditado que a gente pode criar e dizer, né? Que a gente pode expressar aqui. A pessoa às vezes diz, não, vou aceitar Jesus daqui a 10 anos,
daqui a 15 anos, 20 anos, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas ninguém sabe do dia de amanhã se vai estar vivo, como vai estar. Então, qual ditado nós poderíamos dizer? Quanto mais cedo aceitar Jesus, melhor. Então, resumindo e concluindo, aceitar Jesus é o homem reconhecer que precisa dele, reconhecer que ele morreu na cruz do Calvário. Para o quê? Para nos dar a salvação, para nos dar uma vida próxima de Deus, com Deus. Ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e prometeu voltar para buscar a igreja dele na terra, os escolhidos dele. E agora o homem que reconhece isso, ele faz uma confissão de fé, Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 9, voltando mais um versículo, Romanos 10:9, a saber se com a tua boca, né, se com o teu coração, né, crê que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a gente entendemos que quando nós confessamos Jesus como Salvador, diante de público, diante de pessoas, o nome dessa pessoa, de cada um que recebe Jesus, ele é escrito no livro da vida, que se fala lá em Apocalipse. E até diz, né, que no dia do julgamento, aquele nome que não tiver escrito naquele livro, vai ser lançado no lago de fogo, que não foi criado por ser humano, mas por causa da desobediência, Deus vai dar a sentença no dia do grande juízo, porque ele é um juiz justo. Então, quando nós dizemos assim, não, você pode ter oportunidade hoje ou amanhã, você pode também deixar para aceitar Jesus daqui mais a 5 anos, você fica à vontade. Isso é normal da nossa parte dizer, porque nós não vamos obrigar ninguém a aceitar Jesus, porque nem Deus obriga ninguém a aceitar Jesus. Mas a realidade, eu volto a dizer, que é o seguinte, a Bíblia fala lá em Mateus que o amanhã, né, cuidará de si mesmo. Entende-se que o amanhã pertence a Deus e que ninguém sabe do amanhã. Então, quanto mais cedo o homem entrega a vida a Jesus para seguir a Bíblia, melhor. É isso? E para concluir, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai por quanto está perto. Tá bom? Então, nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. E eu agradeço essa oportunidade a Vanderlina, a Júnior, né? E vocês continuem sempre assistindo essa programação, que aqui tem muita coisa boa de Deus. Parabéns, Júnior, Vanderlina, pela coragem e muito obrigado pela oportunidade.